Salve pessoal, vou falar hoje sobre teste de tomas. Para que você tem que fazer esse teste com o seu aluno? Para identificar encurtamento e hiperatividade do ilipsoas reto femoral. Lembrando que o ilipsoas, se ele estiver encurtado, o reto femoral estiver encurtado, você vai inibir o glúteo máximo, que é para-antagônico, flexões do quadril, para-antagônico e extensões do quadril. Então, como é que você vai fazer esse teste? Você vai pedir para o seu aluno sentar num banco, tem que estar um pouquinho alto, e você vai deixar mais ou menos, você pode deitar, você vai deixar mais ou menos o seu joelho aqui embaixo, pelo menos uns 3 dedos fora aqui do banco. E aí você vai pedir para o aluno segurar as duas pernas, né? Você vai segurar, e aí você vai pedir para o aluno soltar uma perna devagar. Você vai soltar uma perna, segura a outra, e aí você relaxa a musculatura. O que é quando dá indicativo positivo para o ilipsoas? Se der assim, ó, se o seu joelho estiver mais alto nessa relação, eu sei que o ilipsoas está encurtado. Se a perna tiver mais o joelho estendido dessa forma, eu sei que o reto femoral está encurtado também. Ou seja, desse jeito aqui, eu estou com ilipsoas e reto femoral encurtado. Se eu tiver assim, o grau de comprimento normal de ilipsoas, mais o meu pezinho para frente dessa forma, eu sei que o reto femoral está encurtado. E se eu tiver só desse jeito, eu sei que o ilipsoas está encurtado e o reto femoral não está. Mas como ela está aqui no caso dela, ela está com um comprimento bom do ilipsoas e o reto femoral também. Vamos trocar a perna, ver do outro lado. Vocês podem ver que aqui ela está com comprimento de ilipsoas legal e o reto femoral também. Se ela tivesse com a perna mais estendida, reto femoral encurtado e também com o joelho mais alto, ilipsoas encurtado. Lembrando que esse teste deve ser feito para quê? Para você identificar se essa musculatura está encurtada ou não. Porque se ela estiver encurtada, o seu glúteo máximo vai sofrer um processo de inibição recíproca, ou seja, vai ter a amnésia glútea, ele não vai estar fazendo a função que deveria. Fechou? Fica ligado nisso aí. Bom, pessoal, para você fazer um bom agachamento, você precisa ter mobilidade no quadril, no tornozelo, uma boa flexibilidade na cadeia posterior e nos adutores. Vou mostrar para vocês agora um teste do sólio, para você ver como é que está a mobilidade do tornozelo, para você fazer um agachamento decente. Então vamos lá. Você vai colocar um bastão que fica em torno de 10 a 12 centímetros longe do seu pé, e aí você vai pedir para o aluno fazer a anteriorização da tíbia, jogar o joelho para frente. Um detalhe, não deixe o joelho entrar em rotação interna, porque o maléolo do lado esquerdo ele é mais baixo que o lado direito. Então a tendência é o joelho, a tíbia anteriorizar e rodar internamente. Então você vai jogar para fora e tenta anteriorizar, jogando o joelho em direção ao bastão. Se encostar e você não pronar, não supinar e não tirar o calcanhar do chão, você está com uma boa mobilidade. A gente vai fazer o teste com ela e vamos ver se está bom ou não. Então tá lá o bastão, segura com as duas mãos e ela vai anteriorizar a tíbia sem pronar e sem supinar. Ó, ela encostou lá o joelho no bastão, só que ela tirou um pouquinho, pentelésimo, o calcanhar. Então não deu que está com uma mobilidade muito boa. Tem que melhorar, beleza? Só que um detalhe, volta. Não deixe o joelho entrar em rotação interna, porque a tendência é o joelho entrar em rotação interna porque o maléolo de dentro é mais baixo que o de fora. E isso é uma tendência a entrar em rotação interna. Então mantém o joelho sempre para fora. Mantém para fora, vem jogando a tíbia para frente e aí até você encostar. Ó. Ela encostou, mas ela consegue tirar um pouquinho o calcanhar. Então ela não está com uma boa mobilidade no tornozelo. Vou mostrar para vocês agora outro teste. Vai pedir para o aluno ficar em pé. E aí você vai pedir para o aluno fazer um agachamento com a base mais estreita, porque eu vou exigir mais mobilidade no tornozelo. Então esse é outro teste, você pode usar os dois. Como que você vai fazer? Você vai pedir para o aluno afastar as pernas em torno de 40 centímetros e aí ele vai fazer o agachamento. Se ela tirar o calcanhar ou pronar, né, tirar o calcanhar do chão, isso é positivo para a mobilidade estar ruim. O calcanhar tem que estar o tempo todo no chão, porque quanto mais você afasta as pernas, menos você vai exigir a mobilidade do tornozelo. Quanto mais você aproxima, mais você vai exigir a mobilidade do tornozelo. Então, o teste é um agachamento com as pernas afastadas em torno de 40 centímetros e aí você pede para o seu aluno agachar. Olhem como é que se comporta o calcanhar. A gente vai agachar de lado e depois vamos agachar de frente. Então, vamos lá. Você vai pedir para o aluno agachar. Vai agachar lá embaixo. Isso. E volta. Faz mais 2.
Isso, ela tira um pouquinho o calcanhar do chão. Agora vamos agachar de frente e olha como que se comporta o pé dela. Fecha um pouquinho essa base, fechou, e agora vai agachando. Ó, parou. Vocês podem ver, ela tirou um pouco o calcanhar e ainda ela pronou o pé, tá? Ela pronou, então já identifiquei aqui um problema, subiu. Mais um. Agachou, agacha mais e volta. Ela tirou um pouquinho o calcanhar, você viu que ela pronou bem o tornozelo, o pé dela. Então, isso é um indício que ela não tem uma boa mobilidade no tornozelo. Então, o que você pode fazer com o seu aluno? Melhorar a mobilidade. Enquanto você não melhorar essa mobilidade, o que você vai fazer? Você vai afastar as pernas, afasta a perna na largura dos ombros, e aí você vai fazer o agachamento exigindo menos mobilidade no tornozelo quando você afasta as pernas. Então, uma dica é: melhora a mobilidade. Enquanto você não conseguir melhorar essa mobilidade, faz um agachamento com afastamento mais aberto. Para onde que eu tenho que acompanhar agora o meu pé? Você tem que jogar um pouco a ponta do pé para fora, flexiona um pouco o joelho, arma esse arco plantar, arma o arco, puxa os dedão assim para dentro, ó. Aí, faz força no dedão, porque aí você não vai pronar, ela não pode pronar. Você viu que no teste ela pronou. E aí você vai fazer o agachamento, joga a tíbia para frente, quadril para trás e vai agachando. Isso. Mantenha a força nessa corda lateral do pé, ó, e não deixa pronar. Subiu. Ou seja, a gente vai falar isso na parte prática, como que você vai cuidar dessa pronação do pé. Mas o indício importante é o quê? Para você melhorar essa mobilidade do tornozelo, você tem que treinar a mobilidade dele, como no próprio teste você vai treinar essa mobilidade. E eu vou passar alguns exercícios para vocês também. Só que o teste pode ser feito em pé, com a base mais estreita, ou você colocando um bastão em torno de 10 a 12 centímetros, e você tem que anteriorizar a tíbia, encostar o joelho sem pronar, sem supinar, mantendo o seu calcanhar totalmente apoiado no chão. Então, no caso dela, a gente tem que melhorar essa mobilidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exercícios para melhorar essa mobilidade. Pessoal, agora eu vou mostrar como que você vai treinar, vai melhorar a mobilidade do seu aluno. Primeira coisa, é igual o teste. Você vai interiorizar a tíbia, joga lá para frente, não deixa o calcanhar do chão sair do chão e não deixa pronar e supinar. Mantém neutro, tá? Tem que manter. Aí você segura lá 20 segundos, 15 segundos e volta. Inspira e vai de novo. Solta o ar, anterioriza, sem tirar o calcanhar do chão e sem pronar. Não deixa pronar nem supinar. E aí você volta. Para dificultar, aí você vai colocar um pezinho para aumentar ainda mais a dorsiflexão. Isso aqui é para quando estiver evoluindo, tá? Não é de primeira. Primeira coisa você faz esse. E aí você mantém o pé bonitinho lá. E aí você pede para o aluno de novo anteriorizar a tíbia, só que ó, sem tirar o calcanhar, que a mobilidade não está muito boa. Você não tira o calcanhar do chão e volta. De novo, vai forçando. Lembrando, não deixa o joelho entrar em rotação interna, porque o maléolo do lado direito, o maléolo interno, ele é um pouco mais baixo que o direito, do lado esquerdo. O lado esquerdo é mais alto e o lado direito é mais baixo. Então a tendência é entrar em rotação interna. Então joga o joelho para fora e mantém 10, 15 segundos e volta de novo. E aí faz mais um, sem tirar o calcanhar do chão, sem pronar e sem supinar. Isso. Agora outra coisa que você pode fazer é você fazer assim, ó. Você vai melhorar a mobilidade. Vou fazer para vocês aqui. Você vai agachar lá embaixo, sem tirar o calcanhar, e você vai jogar o peso de um lado, ó, sem tirar o calcanhar do chão e sem supinar, e segura. Isso, joga todo o peso do seu corpo. Joga do outro lado, ó. Joga força lá, e aí você vai melhorando essa mobilidade. Porque é importante, se você não tem mobilidade no tornozelo, imagina só, eu vou fazer um agachamento e não tem mobilidade. Minha tíbia não vai para frente, eu preciso que a tíbia vá para frente, o quadril vai para trás, eu tenha uma boa braço de resistência para o quadril e para o joelho. Se eu não tenho mobilidade no tornozelo, o que vai acontecer no agachamento? Eu vou agachar totalmente com a coluna para frente. Vou gerar sobrecarga na coluna e eu vou estressar toda a minha articulação na lombar. Ou seja, eu preciso ter mobilidade para o joelho ir para frente, quadril para trás e eu conseguir fazer o movimento. Tá? Então é importante que você treine a mobilidade dos seus alunos. E antes, faça os testes. Fechou? Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês como que você vai alongar o seu elipsoso e o seu reto femoral, né? Se deu positivo no teste, deu que está encurtado, você precisa soltar essa musculatura, porque nunca o seu glúteo vai ter uma ativação eficiente. Lembrando, toda vez que eu tiver o elipsoso e o reto femoral encurtado, eu vou ter um processo inibitório para o glúteo máximo. Então, como que você vai alongar se você identificar se esse aluno tiver um elipsoso e reto femoral encurtado? Primeiro, elipsoso.
Lipsoas é um flexor, antiversor da minha pelve, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma extensão para alongar ele. Nessa posição aqui, essa perna que está atrás, está em extensão. O que você vai fazer? Como ele é um flexor e ele é um antiversor, ela está em extensão, e você vai pedir para o seu aluno fazer uma leve retroversão, encaixar o glúteo um pouco para dentro, dar aquela encaixadinha para dentro assim, isso. E aí você vai alongar. Você vai perguntar para o seu aluno, você está sentindo algum desconforto aqui na frente aqui do elipsoas? Se sentir algum desconforto ali, volta e não força muito. Porque se estiver sentindo desconforto, eu estou entrando em slide anterior da cabeça do meu fêmur. Eu posso impactar no meu lábio acetabular, no tendão do elipsoas, e isso não é legal. Então você não pode sentir dor aqui na frente. É uma leve alongada sem sentir dor ali na frente da cabeça do fêmur, fechou? E aí você mantém as escápulas em neutro, alinhada a cabeça com a coluna, fecha o glúteo costal, ativa o brace e mantém 30 segundos naquela posição, fechou? Assim você vai alongar o elipsoas. Lembrando, se você sentir uma dorzinha aqui na frente, não faz com dor, volta um pouquinho antes de sentir a dor, senão você pode estar entrando com a cabeça do fêmur em slide. Agora vamos alongar o reto femoral, vamos lá, trocou, levanta, vou colar a colchonete aqui, e aí você pede para o seu aluno virar e entrar de costas. Vai flexionar a perna e a outra um pouquinho mais para frente. Isso, cruzou, alinha a pelve. Isso, não deixa estar torto, tá? Você alinha a pelve, fecha as escápulas, alinha a cabeça e segura. Desse jeito aqui eu estou alongando o reto femoral, porque o reto femoral ele é um flexor, né, do meu quadril, e eu estou em extensão, e ele faz a extensão do joelho e eu estou em flexão do meu joelho. Então desse jeito eu estou alongando essa musculatura. É importante que você faça desse jeito, porque você consegue alongar sozinho. Claro, se tiver com o seu aluno, você vai lá e ajuda o seu aluno. Mas é importante que o aluno sempre alongue sozinho, para ele ter consciência corporal, para manter aquele padrão postural. Dessa forma, você vai alongar o seu reto femoral. Fechou? Tamo junto. Fala pessoal, vou falar com vocês agora. Lembra que eu falei numa sala teórica sobre os músculos tônicos e os músculos fásicos? Quando a gente tem um desequilíbrio entre o músculo tônico e fásico, a gente pode ter dominância sinergística, ou seja, a gente pode ter uma síndrome da pelve cruzada, uma síndrome dos abdutores, ou seja, toda vez que eu tiver um músculo encurtado, eu vou gerar um processo inibitório para o parantagônico. Isso altera o padrão de movimento. A gente vai mostrar aqui um agachamento para a gente ter noção do que pode acontecer quando tem esse desequilíbrio entre o músculo tônico e o músculo fásico. Lembrando que o músculo tônico é aquele músculo com predominância às fibras de contração lentas, fibras vermelhas, fibras oxidativas. São musculaturas posturais. Já a musculatura fásica, aquela musculatura predominância à fibra de contração rápida, as fibras brancas, as fibras glicolíticas, as fibras que são dinâmicas de forças, que geralmente é glúteo, transverso do abdômen, reto do abdômen, os romboides, né, trapézio médio, trapézio inferior, são músculos fásicos. E os músculos tônicos são músculos posturais. Os flexores do quadril, né, os adutores são músculos tônicos, peitoral maior, peitoral menor, são músculos tônicos. Então a gente vai fazer uma análise do movimento e entender o que pode acontecer com esses desequilíbrios musculares entre o músculo tônico e entre o músculo fásico. Lembrando que toda vez que eu tiver um músculo tônico encurtado, hiperativo, eu vou gerar um processo inibitório para o meu parantagônico fásico. E com isso eu vou alterar todo o padrão de movimento. Como a gente tem no caso aqui da nossa aluna, que a gente vai mostrar desse padrão que ela tem também alterado. Vocês vão ver na prática o que acontece. Primeira coisa, a gente vai fazer um agachamento com afastamento neutro. O calcanhar vai ficar na linha da axila, tá? E aí ela vai girar um pouquinho o pé para fora, tá? Que ela tem um colo do fêmur em anteversão, um pouquinho para fora, e aí ela vai fazer um agachamento. Eu quero que vocês percebam, olhem só como é que se comporta o joelho, o tornozelo dela durante o agachamento. Então ela vai fazer 3 movimentos de frente. Vamos lá. Fazendo 3 movimentos. Isso. Dá uma olhadinha lá. 2, 3. Parou. Vocês podem ver que ela não entrou, o joelho dela não entrou muito em válvula, porque eu pedi para ela afastar mais as pernas. Mas a pronação do pé, ela aconteceu, e com isso a tíbia roda internamente, e eu posso também começar a colocar sobrecarga no meu joelho. Agora ela vai fazer de lado esse agachamento, vira para lá, e vamos ver como que se comporta essa pelve dela. Lembrando que eu preciso manter a minha pelve em neutro durante o agachamento, eu preciso manter minhas curvaturas fisiológicas.
cervical, torácica e lombar. Eu não posso apagar essa curvatura da lombar quando eu estou fazendo um agachamento. Isso é muito comum as pessoas fazerem isso. Por quê? Pela falta de flexibilidade da cadeia posterior dos adutores e fraqueza, às vezes, de transverso do abdômen, eu posso entrar em retroversão da minha pelve. Por quê? Porque eu não tenho força na minha musculatura estabilizadora, que estabiliza o meu núcleo, geralmente fraqueza de transverso do abdômen. Então ela vai fazer mais 3 movimentos, pode ir lá embaixo, tá? Vai bem devagar e vamos até lá embaixo. Ó, desceu, ó, perdeu, vem descendo, eu vou limitar, vem, ó, mantendo a curvatura, passou daqui, ó, perdeu, parou. Aqui, ó, ela está apagando a curvatura da lombar, sobe. Agora você vai fazer mais 3 movimentos, eu vou limitar essa amplitude. Vem descendo, jogando o joelho para frente, calma, mais devagar, quadril para trás, vem, parou. Aqui é o limite, aqui ela está mantendo a curvatura da lombar, ela está preservando as curvaturas. Se ela descer mais que isso, ó, desce mais, desce, ó, entrando o quadril, a pelve em reto, subiu. Desse jeito aqui eu estou entrando o quê? Eu estou entrando numa dominância dos meus isquiosurais e dos meus adutores. Eu perco toda a ação do meu glúteo, por quê? Pode ser por fraqueza de transverso ou até mesmo por falta de flexibilidade na cadeia posterior e nos adutores, que aí eu vou dominar com o meu adutor, com meus posteriores, aí eu entro em retroversão, e porque eu não tenho estabilidade nos meus paravertebrais, na musculatura profunda, estabilizadora, dinâmica, que é o meu transverso do abdômen. A gente vai fazer um teste para ver como é que está essa musculatura do transverso. Mas o que é interessante, você não pode agachar, vai lá. Faz mais 2 movimentos, desce, agachar desse jeito. Isso aqui você está acabando com a integridade física da pessoa, do seu aluno, sobe. Então o limite é, fecha as escápulas, coloca a mão cruzada lá na frente, isso. Puxa o ar, solta o ar, enfia o bico para dentro, e aí você vai jogar o joelho para frente, quadril para trás, até aqui, porque aqui eu estou mantendo a curvatura da lombar. Então eu estou preservando as curvaturas e eu estou tendo a ação do glúteo, não estou entrando em dominância no meu posterior, eu vou subir. Sem encaixar o joelho lá em cima. Agora a gente vai filmar ela de costas para vocês perceberem como que fica o comportamento do pé dela. Olha só o pé dela, agacha normal, sem se preocupar com o arco plantar. Vai colocar o braço lá na frente, pode agachar mais profundo e olha lá. Isso, faz 3 movimentos. Olha como é que o tornozelo, como é que ela perde o tornozelo, principalmente o direito, ó. Olha só, vai, faz mais 2. Olha como é que ela está pronando aqui, ó. Perdendo todinho o arco plantar, vai mais 2, ó, perdeu aqui, ó. Por que acontece isso, gente? Geralmente, pode parar, geralmente isso aqui é por encurtamento do tríceps sural, encurtamento da minha panturrilha e fraqueza entre os inversores e os eversores do meu pé. Eu preciso manter o arco plantar. Então qual que seria a dica aqui para manter o arco plantar? Eu vou fazer força nos dedos, eu vou grudar no chão. Para quê? Joga um pé um pouquinho mais para frente, a ponta do pé, isso. Agora você vai fazer força, ergue aqui o arco plantar, aquilo que a gente combinou, isso, faz força. Joga a força para fora, na borda lateral do pé, e aí você vai fazer o agachamento. Lembrando que você vai fazer um agachamento reduzido, você não vai agachar tudo. E vai devagar, colocando a força aqui na lateral do pé. E vamos ver como que vai se comportar esse arco plantar, que ela não pode perder esse arco plantar. Vai de novo devagar, jogando a tíbia para fora, não perde o arco plantar. E sobe, aí subiu, isso, força na lateral do pé, na lateral, isso, não deixa o pé pronar, força para fora, já deu uma melhorada, ó. Só que existem exercícios específicos para você fortalecer esses flexores curtos do dedo, olha lá, e eu preciso alongar esse sólio, eu preciso soltar esse tríceps sural, porque senão eu não consigo fazer um agachamento com eficiência. Por quê? Porque se a tíbia, se o pé não está alinhado, o pé prona, a minha tíbia roda internamente, meu fêmur roda internamente, a minha pelve entra em antroversão e eu acabo alterando toda a minha curvatura torácica, da escápula, da cabeça, ou seja, tudo está alinhado, isso é uma alteração ascendente, de baixo para cima. Então, eu não posso agachar com o meu pé pronando desse jeito, eu também não posso agachar entrando em reto. Por isso que esse desequilíbrio de tônicos e fásicos faz eu alterar todo o padrão de movimento. Lembrando, fica de frente, que se eu tivesse uma musculatura tônica encurtada, que é os meus adutores, faça um pouquinho a perna. E agora você vai fazer o seguinte, você vai agachar e quando você estiver lá embaixo, você vai juntar os joelhos e depois sobe. Isso é muito comum, isso acontece por quê? Fraqueza de glúteo médio, que é o principal estabilizador lateral do plano frontal da minha pelve, juntamente com essa hiperatividade dos adutores, que são músculos tônicos.
Então, quando a pessoa não tem essa força no glúteo, nos rotadores externos, glúteo O, GPQ, glúteo médio posterior, principalmente a porção posterior, e eu tenho uma hiperatividade, um encurtamento dos adutores, quando eu agachar, eu vou agachar, vai, agacha, e aí quando eu for subir, junta o joelho, junta e sobe. E sobe. Faz mais 3 assim. Agacha, junta o joelho e sobe. Isso não pode acontecer. Mais um. Junta o joelho e sobe. O que está acontecendo aqui? Eu estou entrando em valgo dinâmico, estou forçando as estruturas mediais do meu joelho, forçando o meu tornozelo, ou seja, eu estou gerando vários desequilíbrios musculares ascendentes que você vai diminuir a ação do glúteo. Porque o intuito do curso não é para falar sobre cintura e glúteo. Então presta atenção, toda vez que você tiver um pé pronado, isso quer dizer que o seu glúteo não está fazendo a função que deveria. Porque o glúteo é o principal pronador descendente. Ou seja, se o pé não está com a base estável, isso quer dizer que o seu glúteo não está fazendo a função que deveria. Então você viu só a diferença ali, essa relação entre os tônicos e os fásicos? O tônico aqui que é o adutor e o fásico que é o glúteo, o tônico aqui que é os flexores e o glúteo máximo que é o fásico. Então toda vez que eu tiver um desequilíbrio entre esses músculos, eu não estiver fazendo testes, não estiver treinando na postura ideal, no alinhamento ideal da coxa sobre tíbia sobre os pés, entrando em valgo dinâmico, eu vou forçar as estruturas do joelho, não vou conseguir ativar a musculatura que envolve o meu quadril, minha pelve, que é a musculatura do glúteo, que é o principal aqui nesse curso, eu nunca vou conseguir desenvolver um glúteo, né, de uma maneira ideal e eficiente, porque glúteo, gente, não é só estética, glúteo é funcionalidade. Quanto mais funcionando essa bunda estiver funcionando, melhor a dor no quadril, no joelho e na coluna. Então glúteo não é só estética, glúteo é funcionalidade e a consequência disso é uma estética melhor. Então fica ligado nessa relação entre os músculos tônicos e os músculos fásicos. Fechou? Tamo junto. Bom, gente, espero que você tenha gostado da aula e você tenha noção. Se você não entender esses princípios básicos, é muito pouco provável que você faça um trabalho acima da média. Então, esses detalhes aqui fazem muita diferença no seu trabalho. Você avaliar, de você ter os olhos treinados, aquilo que eu sempre falo, os olhos só veem o que o cérebro treinado conhece. Então, você aprender a identificar, treinar os seus olhos, fazer um trabalho acima da média, que não é todo mundo que está fazendo isso, você vai se destacar no mercado. Então, é importante que você invista em conhecimento. E aí, assistiu a aula inteira? Isso é só um trecho do método MCG. Eu quero te ajudar a você ser especialista em cintura e glúteo. Eu tenho um método que chama Método MCG Cintura e Glúteo dos Sonhos. Você já imaginou você sendo especialista em cintura e glúteo? É isso mesmo que você vai aprender comigo no método MCG. Você vai aprender tudo sobre alterações do pé, joelho, pelve, fêmur. Além do mais, todos os aspectos biomecânicos, anatômicos, de anatomia, biomecânicos, kinesiológicos, aplicado à musculação de cintura e glúteo. Você vai ser um especialista em cintura e glúteo. Imagina só você devolvendo a funcionalidade do glúteo, imagina só você melhorando a cintura das suas alunas. É outro patamar, você vai subir para outro nível, você vai começar a voar alto, igual as águias. Então, o que você vai fazer? Para você que é especial, que está aqui no meu direct, que está com essa aula de presente, você vai clicar no link aqui embaixo, vai se inscrever, vai mandar um direct para mim que eu quero te dar os parabéns por essa decisão. Porque quem vive de condição vive do passado. Quem toma a decisão está vivendo no novo. A decisão muda o seu destino. Então, cai para dentro. Você tem um desconto muito especial, porque você é especial, de 697 por 497. Não deixa para depois, não existe amanhã, não existe o passado, só existe o agora. Quem está no passado está em depressão, quem está no amanhã está só procrastinando. Quem está focando no agora está realizando. Então você que é especial, clica no link, se cadastra, se inscreva e eu te vejo lá no meu direct. Manda um direct para mim depois que você fizer a inscrição, que eu quero te dar os parabéns. Vai lá, corre lá e eu te vejo nas aulas.